Olá, eu sou Pierce Brosnan. Gostaria de falar sobre alguns dos papéis que interpretei na minha vida. Por mais de 50 anos, Pierce Brosnan manteve o nome dela fora de todas as entrevistas. O mundo viu o charmoso astro de James Bond, o marido leal, o pai orgulhoso de 5 filhos. Mas por trás daquele sorriso impecável havia uma mulher que marcou sua infância de maneiras que ele jamais mencionou. Ela deixou feridas que nenhuma fama poderia curar. Ela tomou decisões que moldaram todos os relacionamentos que ele construiu depois disso. 72 anos, e Pierce finalmente disse as palavras que ninguém esperava. Ela era o próprio diabo, o que ela realmente fez. Porque ele permaneceu em silêncio por tanto tempo, a verdade é mais profunda do que qualquer um imaginava. Pierce Brandon Brosnan nasceu em 16 de maio de 1953 em Drogheda, condado de Louth, Irlanda. Sua mãe, May Smith, tinha apenas 19 anos quando ele nasceu. Ela estava casada com o carpinteiro Thomas Brosnan em 16 de agosto de 1952, apenas 9 meses antes. Então, quando Pierce ainda era um bebê, Thomas a abandonou. Não houve cena dramática nem discurso final. Ele simplesmente desapareceu da vida de uma mãe adolescente e seu filho recém-nascido, deixando-os na Irlanda rural do pós-guerra sem apoio e sem uma rede de segurança real. Essa perda foi precoce e não durou muito. Quando Pierce tinha 4 anos, sua mãe tomou a dolorosa decisão de deixar a Irlanda e se mudar para Londres para se formar em enfermagem. Ela só tinha condições de voltar 2 vezes por ano. Assim, um menino que já havia perdido o pai agora via a mãe apenas por alguns dias a cada 6 meses. Ela o deixou com os avós maternos Philip e Kathleen Smith em Navan, no condado de Meath. Anos mais tarde, Brosnan descreveria aquela infância como solitária. Ele disse que se lembrava de ser um solitário muito isolado e sem a orientação de um pai e uma mãe. Então, o chão cedeu novamente. Aos 6 anos, Philip e Kathleen Smith já haviam falecido. Em um curto espaço de tempo, as pessoas que cuidavam dele, se foram seu pai, estava ausente e sua mãe ainda morava do outro lado do mar da Irlanda. O que se seguiu foi uma infância sem um centro fixo. Ele foi passando de parente para parente, mudando de casa em casa, carregando a sensação de que não pertencia a lugar nenhum por muito tempo. Essa parte de sua vida costuma ser resumida nas narrativas, mas moldou tudo. Mais tarde, ele disse que aqueles anos o deixaram marcado de muitas maneiras e o trauma permaneceu com ele até a vida adulta. À medida que seus parentes se tornavam cada vez menos capazes de sustentá-lo, Pierce acabou em uma pensão administrada por uma mulher chamada Eileen Riley. Em uma área pobre de Navan, ele tinha apenas 7 ou 8 anos. Dormia em uma cama de ferro com um colchão velho no fundo de um quarto comprido que dividia com 3 homens adultos operários que chegavam tarde do trabalho em lugares como uma fábrica e um banco. Uma cortina foi pendurada em volta de sua cama para que a luz não o acordasse. É um detalhe tão pequeno, mas diz muito sobre como ele vivia naquela época. Nem mesmo a escola lhe trazia muito conforto. Ele frequentou uma escola de irmãos cristãos e anos mais tarde lembrava-se dos homens de lá como seres humanos horríveis que não lhe ensinaram nada além de vergonha. Então, aos 10 anos, a vida finalmente tomou um rumo melhor. Sua mãe o levou para Londres para morar com ela em Putney. Ela estava saindo com um homem gentil chamado Bill Carmichael e não se casaria com ele até que Pierce aprovasse. Ele disse sim. Eles se casaram e Bill o tratou com muito carinho. Para um menino que passou anos sendo transferido de um lugar para outro e abandonado, aquilo significava mais do que palavras podem expressar. Então, em 1964, quando Pierce tinha 11 anos, Bill o levou para assistir a Goldfinger. Foi o primeiro filme de James Bond que ele viu. Sean Connery estava na tela e, em algum lugar naquela sala de cinema escura, um novo sonho começou a germinar silenciosamente.
A criança que dormia atrás de uma cortina em um quarto apertado acabara de ver o papel que um dia mudaria sua vida. Ainda assim, esse futuro estava muito distante. Aos 16 anos, Brosnan abandonou a escola sem nenhuma qualificação formal. Para um rapaz de sua origem, isso poderia facilmente ter significado o fim da linha. Em vez disso, matriculou-se na St. Martin's School of Art em Londres, para se formar como ilustrador comercial. Era um caminho sensato, firme e prático. No entanto, a vida lhe reservava outra reviravolta. Certo dia, ele viu um cuspidores de fogo se apresentando em uma rua de Londres. Algo naquele ato o cativou instantaneamente. Ele abandonou a escola de arte, aprendeu a cuspir fogo e começou a se apresentar nas ruas. Parece quase impossível quando se olha para trás agora, mas esse desvio inusitado se tornou o início de sua vida como artista. A partir daí, a ambição se intensificou. Brosnan fez um teste para o Drama Centre London, uma das escolas de atuação mais exigentes da Grã-Bretanha. Conhecida por seu rigoroso treinamento, Stanislavski, ele não tinha uma origem de elite, nenhuma formação teatral refinada e nenhuma rede de segurança. Ele era um garoto irlandês da classe trabalhadora em Londres, ainda buscando seu caminho. Mesmo assim, conquistou uma vaga e perseverou. Treinou lá por 3 anos e se formou em 1975. Ser aceito foi uma vitória, concluir o programa foi outra. Ele conseguiu ambas. Após se formar, ele não alcançou a fama imediatamente. Trabalhou primeiro como assistente de direção de palco no York Theatre Royal, atuando nos bastidores e aprendendo o negócio desde a base. Em seguida, estreou nos palcos em 1976 na peça Wait Until Dark. Um ponto de virada ainda maior ocorreu em 1977, quando ele interpretou McCabe, The Red Devil Battery Sign, de Tennessee Williams, no Roundhouse de Londres. Williams foi um dos grandes dramaturgos do século e essa produção deu a Brosnan a oportunidade de ser visto em um meio mais sério. Ele tinha apenas 24 anos e ainda era muito novo na profissão, mas os diretores o notaram. A presença estava lá. O magnetismo estava lá. Ainda não era totalmente famoso, embora já começasse a se manifestar. Os anos seguintes trouxeram trabalhos que à primeira vista pareciam pequenos, mas de grande importância. Brosnan atuou no teatro britânico, aceitou papéis na televisão e continuou a construir sua carreira. Seu primeiro trabalho notável na TV foi em Murphy's Stroke, que foi ao ar em 21 de maio de 1980. Naquele mesmo ano, ele participou de The Long Good Friday e conseguiu papéis em The Professionals e Hammer House of Horror. Não eram trabalhos glamourosos, mas lhe deram visibilidade. Colocaram seu rosto diante de pessoas importantes, incluindo produtores americanos em busca de novos talentos britânicos. Em seguida veio O Espelho Quebrou. Em 1980, uma grande adaptação de Agatha Christie repleta de estrelas como Elizabeth Taylor, Rock Hudson, Kim Novak e Tony Curtis. Brosnan teve apenas um pequeno papel interpretando um personagem chamado Jamie, mas o filme lhe deu seu primeiro contato com uma produção de grande escala em Hollywood. Mais importante ainda, o apresentou a Cassandra Harris. Cassandra era quase 11 anos mais velha que Pierce. Ela havia nascido em 15 de dezembro de 1942 em Sydney, Austrália, e quando se conheceram já tinha vivido uma vida plena e complexa. Ela já havia sido casada, tinha 2 filhos, Charlotte e Christopher, e construído uma carreira em Londres e Hollywood. Ela não era apenas elegante e deslumbrante, tinha profundidade, resiliência e acesso a mundos nos quais Brosnan ainda estava tentando entrar. O encontro deles aconteceu por intermédio de David Harris, um amigo de Pierce da época da escola de teatro e sobrinho de Richard Harris. Então, a conexão foi pessoal desde o início, não um acordo frio da indústria. Pierce era um jovem ator ainda em ascensão, Cassandra já circulava nos círculos estabelecidos do cinema. Eles se casaram em 20 e 27 de dezembro de 1980.
Logo depois, Cassandra apareceu no filme de James Bond 7, Somente para Seus Olhos, For Your Eyes Only, em 1981, interpretando a Condessa Liesel von Schlaff. Esse papel foi importante não só para a sua carreira, mas também para ela. Por meio dele, Pierce conheceu Albert Cubby Broccoli, o produtor por trás da franquia Bond. Anos mais tarde, essa ligação se provaria crucial. Naquele momento, porém, ninguém poderia prever aonde ela levaria. O que importava naquele momento era que Cassandra acreditava profundamente nele. Segundo relatos, ela disse a Cubby Broccoli e Barbara Broccoli: "Meu marido é o próximo Bond de vocês." E não era um elogio vazio. Ela depositava sua fé no que via nele muito antes do resto do mundo fazê-lo completamente. A vida familiar deles também se fortaleceu. Em 13 de setembro de 1983, tiveram um filho, Sean Brosnan. Pierce também acolheu os filhos de Cassandra de seu casamento anterior. Então, em 1986, quando o pai deles, Dermot Harris, morreu de um ataque cardíaco, Pierce adotou legalmente Charlotte e Christopher. Eles passaram a usar o sobrenome Brosnan. Ele não fez isso por imagem ou elogios. Fez porque os amava e porque era sincero quando se colocava naquela família. Nessa mesma época, outra parte de sua carreira começou a ascender rapidamente. Remington Steele estreou na NBC em 1º de outubro de 1982. A série tinha uma premissa inteligente. Laura Holt, interpretada por Stephanie Zimbalist, era a detetive da vida real que dirigia a agência. Mas como os clientes não confiavam em uma mulher no comando, ela criou um chefe fictício chamado Remington Steele. Brosnan interpretou essa identidade inventada, o rosto charmoso que representava a empresa. Para a televisão americana do início dos anos 80, essa premissa tinha uma ousadia discreta. Por trás do glamour e da sagacidade, o verdadeiro poder pertencia à mulher. A série teve 4 temporadas, de 1982 a 1986, e transformou Brosnan em uma estrela nos Estados Unidos. Ele tinha o rosto, a voz, a desenvoltura e a presença em cena de alguém destinado a voos mais altos. Foi então que a ideia de Bond começou a parecer possível. Em maio de 1986, a NBC cancelou Remington Steele após a queda de audiência. Os produtores de Bond agiram rapidamente. Brosnan aceitou substituir Roger Moore como James Bond desde que a série estivesse realmente concluída. Ele fez as provas de figurino. Ele posou para as famosas fotos promocionais com o cano da arma. O anúncio público estava próximo. Em casa, ele e Cassandra tinham uma garrafa de Crystal Chilling pronta para comemorar. Então, tudo mudou. O contrato de Brosnan com a NBC dava à emissora um prazo de 60 dias para reverter o cancelamento. Assim que a notícia de que ele seria o próximo Bond se espalhou, a NBC viu o valor de trazer a série de volta. Eles exerceram a cláusula e encomendaram mais uma temporada. Os produtores de Bond se recusaram a esperar nessas condições. Cubby Broccoli deixou claro que James Bond não seria Remington Steele e Remington Steele não seria James Bond. O papel escapou por entre os dedos. Timothy Dalton assumiu o papel de Bond. Toda a brutal sequência de eventos terminou em apenas mais 6 episódios de Remington Steele antes do cancelamento definitivo da série no início de 1987. 6 episódios custaram a Brosnan o papel que ele quase havia conquistado. A trajetória de Pierce Brosnan até se tornar James Bond não começou com um triunfo, começou com uma perda que o acompanhou por anos. Em 1986, ele esteve muito perto de se tornar o Set. Faltavam poucos dias para ele conseguir oficialmente o papel, quando a NBC se recusou a liberá-lo de seu contrato com a Remington Steele. O pior é que ele nem sequer queria continuar na série. Mesmo assim, o contrato o manteve preso e Bond escapou de suas mãos. Os produtores tiveram que seguir em frente. Anos se passaram e a própria franquia Bond entrou em caos.
e MGM e a Eon Productions ficaram presas em uma longa batalha judicial que começou em 1990 e paralisou a série por 6 anos. Durante esse período, Timothy Dalton permaneceu em um limbo até que seu contrato simplesmente expirou. Em abril de 1994, ele oficialmente se afastou. Esse momento abriu as portas novamente e Barbara Broccoli voltou-se imediatamente para Brosnan, o mesmo homem que um dia fora forçado a assinar contrato. Desta vez, o caminho permaneceu livre e finalmente ele se tornou Bond. Quando GoldenEye estreou em 17 de novembro de 1995, carregava uma pressão muito maior do que um filme normal de Bond. A série estava em hiato há 6 anos e muitas pessoas não tinham certeza se Bond ainda possuía o mesmo poder. Então, o filme explodiu logo de cara. Em seu fim de semana de estreia, arrecadou $6 milhões americanos em 2.767 cinemas na América do Norte. Só isso já chamou a atenção. Então, os números continuaram a subir. O filme arrecadou $356 milhões americanos em todo o mundo, contra um orçamento de $60 milhões americanos, o que o tornou um dos maiores retornos da história da franquia. Seu sucesso era impossível de ignorar. Nesse ponto, GoldenEye se tornou o filme de James Bond com a maior bilheteria desde Moonraker, em 1979. Também terminou como o quarto filme de maior bilheteria do mundo em 1995. No Reino Unido, arrecadou $5 milhões americanos em uma única semana fora de feriados, o que lhe conferiu uma das maiores estreias já vistas no país. Bond não apenas retornou. Ele retornou com força e Brosnan esteve à frente desse retorno. GoldenEye também mudou Bond de outra maneira importante. Por 33 anos e ao longo de 16 filmes, M sempre foi interpretado como um homem mais velho. Então, Judi Dench entrou na série e mudou essa história num instante. Nascida em 9 de dezembro de 1934, ela se tornou a primeira mulher a interpretar M na franquia. O que tornou sua chegada ainda mais impactante foi a maneira como tratou Bond desde o início. Ela não o bajulou, não o mimou. Em sua primeira cena, ela o chamou de dinossauro sexista e misógino. E a frase impactou porque parecia que Bond finalmente estava sendo julgado pelo mundo moderno. Essa escolha de elenco deu à série um novo fôlego. Dench permaneceu na franquia por 7 filmes de Bond, abrangendo tanto a era Brosnan quanto a era Daniel Craig. Com o tempo, isso a tornou a segunda integrante do elenco com mais tempo de serviço na história, atrás apenas de Desmond Llewellyn. Sua presença ajudou a dar à era Brosnan um tom mais moderno. Isso foi importante porque Bond precisava de mais do que charme para sobreviver à década de 1990. A passagem de Brosnan como Bond logo se tornou um dos períodos de maior sucesso comercial da franquia. Ele estrelou 4 filmes consecutivos GoldenEye em 1995, Tomorrow Never Dies em 1997, The World Is Not Enough em 1990 Die Another, Ta Deixei Tu A em 2. Memento Mirando Tuim. Só isso já o colocou em um grupo muito seleto, visto que apenas 3 atores interpretaram Bond em 4 filmes seguidos. Mas a história mais importante era o dinheiro. Cada um desses filmes custou $300 milhões em todo o mundo, o que deu à sua era um recorde sólido e impressionante. Depois, Die Another Day elevou esse número ainda mais. Arrecadou $431 milhões americanos em todo o mundo, tornando-se o maior sucesso de Brosnan como Bond, apesar das críticas negativas. Ao longo dos 4 filmes, sua era Bond rendeu $1.579 americanos, 817. Esse total o colocou na segunda posição
Entre os atores, que mais faturou como Bond na época atrás apenas de Daniel Craig. Embora o estilo da sua época seja frequentemente debatido, a resposta do público foi enorme, e o sucesso de bilheteria tornou isso indiscutível. No entanto, o papel teve um preço que o dinheiro não pôde amenizar. Brosnan recebeu apenas $1 milhão americanos por GoldenEye, um valor surpreendentemente baixo para uma atuação que ajudou a revitalizar toda a franquia. O próprio filme teve um orçamento de $60 milhões, então seu cachê parecia modesto em comparação com a escala da produção. Ainda assim, o verdadeiro fardo de Bond tinha pouco a ver com salário. Brosnan falou mais tarde sobre se sentir preso à imagem de set. Em público, ele sentia que era esperado que se mantivesse sempre impecável, controlado e intocável. Essa pressão o atingiu durante um período profundamente doloroso de sua vida pessoal. Sua primeira esposa, Cassandra Harris, havia falecido em 1991, e ele ainda carregava esse luto enquanto reconstruía sua vida. Ao mesmo tempo, Bond exigia confiança todos os dias. Brosnan também se entregou fisicamente ao papel, realizando muitas de suas próprias cenas de ação. Durante as filmagens de set, O Mundo Não É o Bastante, uma sequência de acidente de barco o levou ao hospital. Olhando para trás, ele descreveu aceitar o papel como fazer um pacto com o diabo. Isso lhe trouxe fama mundial, mas também exigiu algo pesado em troca. Essa tensão tornou-se muito mais visível com Set, Um Novo Dia para Morrer em 2002. O filme chegou como o 40º aniversário da franquia Bond e o estúdio o tratou como um evento gigantesco. Custou $142 milhões para ser feito o maior orçamento da história de Bond até então. A escala era enorme, a pressão era enorme, e ainda assim o filme ficou famoso pelo motivo errado. Uma cena em particular ficou marcada na história de Bond. Bond surfa uma onda gigante, usando um equipamento improvisado de kitesurf em uma sequência repleta de efeitos especiais de baixa qualidade, e o momento foi um fracasso retumbante. As pessoas não o assistiram em silêncio atônito. Muitos riram. Mesmo em 2002, os efeitos visuais pareciam toscos e a cena rapidamente se tornou um dos momentos mais ridicularizados de toda a série. O diretor Lee Tamahori admitiu posteriormente o arrependimento e disse que a sequência de kitesurf era a única coisa que ele mudaria. Com o tempo, a cena passou a simbolizar o ponto em que Bond havia levado o estilo e o espetáculo longe demais. Nos bastidores, fontes internas deixaram claro que essa abordagem vinha do desejo do estúdio por emoções mais grandiosas impulsionadas pela tecnologia. Brosnan se tornou o rosto do filme, mas a direção criativa Saiverieri, ao seu redor, já começava a prejudicar a franquia. Então, chegou o fim e foi mais frio do que qualquer um esperava. Brosnan não teve uma recepção adequada. Não teve uma grande despedida. Em 2004, enquanto filmava After the Sunset, nas Bahamas, recebeu a notícia por telefone. Primeiro, seus agentes disseram que as negociações haviam sido interrompidas. Depois disso, Barbara Broccoli e Michael Wilson ligaram para ele pessoalmente. Broccoli estava chorando. Wilson manteve a postura formal. Suas palavras foram breves. "Você foi um ótimo James Bond." "Muito obrigado", Brosnan respondeu com a mesma brevidade e cortesia. "Muito obrigado. Adeus." Era só isso. A conversa terminou, e com ela, seu tempo como Bond. Mais tarde, no livro de 2015, Some Kind of Hero, ele disse que ficou completamente chocado e sentiu-se descartado da maneira como tudo aconteceu. Para um homem que ajudou a trazer a franquia de volta à vida, o final pareceu surpreendentemente abrupto. O papel já começava a limitá-lo naquela altura. Bond tornara Brosnan mundialmente famoso, mas essa fama trouxe consigo um efeito limitador. Após 4 filmes, a imagem de Set havia crescido tanto ao seu redor que outras pessoas na indústria começaram a enxergar apenas uma versão dele.
Em uma entrevista à revista Time em 2005, ele admitiu que alguns o viam como um problema por ser Bond. Ele disse que o papel poderia se tornar um obstáculo criativo. Sair do projeto lhe deu liberdade, mas essa liberdade veio misturada com decepção. A questão da idade acrescentou mais um fator complicador. Quando Daniel Craig foi anunciado como novo Bond, em 2005 para Casino Royale, Brosnan tinha 51 anos. Publicamente, a mudança foi vendida como uma reformulação criativa em direção a um Bond mais sombrio. Brosnan não escondeu o que sentia a respeito. Ele falou abertamente sobre o preconceito por idade e disse que foi chocante ouvir que era velho demais justamente quando se sentia pronto para continuar. O que tornou a situação ainda mais difícil de aceitar foi a comparação óbvia com Roger Moore, que interpretou Bond até os 57 anos. Brosnan havia sido dispensado 6 anos mais jovem. O que tornou a separação ainda mais dolorosa foi que Brosnan realmente acreditava que um quinto filme estava a caminho. Antes da turnê de imprensa de Die Another Day com Halle Berry, os produtores o convidaram de volta. Ele aceitou e pensou em fazer mais um. Segundo ele, já havia se comprometido com um quinto e nada mais. Então, o acordo desmoronou no meio das negociações. Quando falou com a CBS News em novembro de 2004, ele deixou claro que o assunto estava encerrado. Acabou, definitivamente acabou. Relatos posteriores sugeriram que o dinheiro pode ter sido o ponto de discórdia final, mas a repentina decisão o deixou em choque por um dia inteiro. O que aconteceu em seguida mudou a forma como muitas pessoas o haviam. Depois de Bond, Brosnan poderia ter tentado manter a mesma imagem impecável. Em vez disso, ele seguiu numa direção completamente diferente. Em O Matador, de 2005, interpretou Julian Noble, um assassino de aluguel triste e desleixado que bebia demais, vagava por bares de hotéis e não se parecia em nada com o Homem de Smoking. A atuação pareceu arriscada porque descaracterizou a imagem de frieza que as pessoas associavam a ele há anos. A aposta deu certo. Brosnan recebeu uma indicação ao Globo de Ouro de melhor ator em comédia ou musical na 63ª cerimônia em 2006, concorrendo com nomes como Johnny Depp e Joaquin Phoenix. Os críticos que antes o consideravam excessivamente polido de repente tiveram que reconsiderar. Muitos consideraram essa a atuação mais surpreendente de sua carreira. O homem que eles pensavam compreender havia mostrado algo mais bruto, mais estranho e mais humano. Então, outro tipo de surpresa chegou com Mamma Mia. Em 2008, o filme se tornou o maior sucesso comercial de Brosnan fora da franquia Bond, arrecadando mais de 609 milhões de dólares americanos em todo o mundo, com um orçamento de apenas 52 milhões de dólares americanos. Financeiramente, foi um sucesso estrondoso. Culturalmente, trouxe um tipo diferente de atenção. Seu canto, especialmente em S.U.S., com Meryl Streep, tornou-se alvo de críticas quase que imediatamente. Os críticos o ridicularizaram. As reações online se multiplicaram. As piadas se espalharam tanto que o canto se tornou uma história à parte. Para alguém que passou anos demonstrando controle e frieza como Bond, esse foi um momento público e humilhante. Mesmo assim, Brosnan lidou com a situação de uma forma que mudou o clima ao seu redor. Em vez de se retrair diante das risadas, ele se entregou a elas. Quando falou sobre retornar para Mamma Mia, lá vamos nós de novo. Em 2018, ele parecia aberto, brincalhão e teimoso da melhor maneira possível. Ele disse ao jornal Irish Sun que estava animado e que voltaria a cantar, gostassem as pessoas ou não. Depois acrescentou: "Adoro a minha voz." Ele já havia admitido que cantar não era exatamente o seu forte, mas mesmo assim voltou. Essa atitude o tornou mais receptivo a uma nova geração e muitas pessoas acabaram gostando mais dele depois de Bond do que durante a franquia. Porém, além da carreira pública, sua vida foi marcada por repetidas tragédias pessoais. A morte de Cassandra Harris, em dezembro de 1991,
foi devastadora por si só, mas também fazia parte de um padrão familiar muito mais sombrio. A mãe de Cassandra havia falecido de câncer de ovário antes dela, e acredita-se que sua avó tenha tido o mesmo destino. Isso significa que várias gerações da mesma família podem ter sido portadoras de uma mutação dominante do gene BRCA, o tipo de mutação que pode aumentar o risco de câncer de ovário de 1% para até 63%. Cassandra lutou bravamente. Ela passou por 8 cirurgias e 18 meses de quimioterapia antes de falecer aos 43 anos. A doença vinha se alastrando em sua família há décadas e a história não terminou com ela. Em 1986, após a morte do pai biológico Brosnan, adotou os filhos de Cassandra Charlotte e Christopher e os criou como se fossem seus. Então, em 2010, Charlotte foi diagnosticada com a mesma doença que havia levado sua mãe. Ela lutou contra a doença por 3 anos. Segundo relatos, Brosnan contatou especialistas, buscou ensaios clínicos e a levou a centros de tratamento renomados, mas nada conseguiu salvá-la. Às 14 horas do dia 20 de junho de 2013, Charlotte Emily Brosnan faleceu aos 41 anos apenas, 2 anos mais jovem que sua mãe. No mesmo dia, Brosnan divulgou um comunicado dizendo: "Minha querida filha Charlotte, Emily partiu para a vida eterna vítima de câncer de ovário. A perda reabriu uma ferida antiga e a aprofundou." Um ano depois, no evento beneficente Stand Up to Cancer de 2014, Brosnan falou publicamente sobre essa dor com uma honestidade notável. Ele disse que ver alguém que você ama ser consumido pela doença deixa uma marca permanente na mente. Ele falou sobre segurar a mão de Cassandra enquanto o câncer lhe tirava a vida, e depois segurar a mão de Charlotte anos mais tarde, quando a mesma doença também lhe tirou a vida. Ele havia perdido uma esposa, uma filha e uma sogra, e mais tarde uma parceira de trabalho para a mesma doença. Quando usou a palavra herdado, ela carregava todo o peso dessa história. Mesmo com todas essas perdas no passado, Brosnan construiu um casamento duradouro com Kelly Shea Smith. O casamento deles, em 4 de agosto de 2001, teve um significado que ia muito além do glamour das celebridades. Eles se casaram na Abadia de Ballintubber, no Condado de Mayo, Irlanda, um mosteiro do século XIII, onde missas são celebradas diariamente há mais de 800 anos. Para Brosnan, que passou grande parte da vida adulta em Hollywood, a escolha representou um retorno a algo profundo e enraizado. Kelly usou um vestido Richard Tyler, cravejado de pérolas que dizem homenagear o vestido de noiva da princesa Grace Kelly. Eles já estavam juntos há 7 anos e já tinham 2 filhos: Dylan, nascido em 1997, e Paris, nascida poucos meses antes do casamento em 2001. Eles chegaram a adiar a cerimônia depois de descobrirem que Kelly estava grávida do segundo filho. Esse detalhe deu ao casamento um toque diferente. Não foi uma cerimônia precipitada e extravagante. Foi uma escolha lenta e consciente feita após anos juntos e moldada pela vida familiar. Durante quase 2 décadas depois disso, eles ficaram conhecidos como um dos raros casais estáveis de Hollywood. Nenhum grande escândalo os acompanhou. Nenhuma separação pública dramática os separou. Brosnan frequentemente falava de Kelly como alguém que trilhava uma jornada espiritual ao seu lado e dizia que eles haviam enfrentado muitas dificuldades juntos. Essas palavras tinham um peso real, pois o casamento havia resistido a lutos terríveis, incluindo a morte de Charlotte em 2013 e o incêndio florestal na Califórnia em 2015, que destruiu grande parte de sua propriedade em Malibu. Então, em 2022, a internet se voltou cruelmente contra Kelly. Uma publicação no Facebook, comparando o corpo dela e fotos antigas de praia da década de 1990 com uma imagem recente, viralizou rapidamente e atraiu uma onda enorme de comentários gordofóbicos.
As pessoas zombaram de mudanças naturais que ocorreram ao longo de 30 anos. Relatos chegaram a sugerir que alguém próximo ao casal ofereceu a Keely em particular uma cirurgia de redução de peso. Brosnan não se calou. Respondeu publicamente e disse que amava profundamente cada curva do corpo dela. Chamou-a de a mulher mais linda aos seus olhos e acrescentou que ela também era a mãe de seus 5 filhos. Essas palavras se espalharam rapidamente pelas manchetes porque soaram diretas, protetoras e reais. O tratamento dado pela grande mídia a Keely já era injusto há muito tempo. Ela nunca foi apenas a esposa de Pierce Brosnan. Ela construiu sua própria carreira como jornalista, apresentadora de televisão, escritora, cineasta, documentarista e ativista ambiental. Mesmo assim, os tabloides insistiam em reduzi-la ao seu corpo e à fama do marido. Fotos no tapete vermelho se tornaram pretextos para análises minuciosas de sua aparência e comparações cruéis entre o passado e o presente não paravam de circular, disse. Brosnan respondeu a esse tipo de tratamento repetidas vezes. Em seu 23º aniversário em agosto de 2024, ele publicou palavras que deixaram sua lealdade inconfundível, chamando-a de sua linda garota de olhos castanhos e seu norte-sul. Leste e oeste. Quando apareceram juntos na estreia de Mobland, em Nova York, em 31 de março de 2025, essa lealdade já era impossível de ignorar. Dirigido por Guy Ritchie, o drama policial da Paramount Plus proporcionou a Brosnan mais um evento público. Mas o que mais chamou a atenção de muitas pessoas foi a demonstração pública de afeto dele com Keely no tapete vermelho. Ele a abraçou forte. Ele se inclinou em direção a ela para as câmeras. Não fez nenhum esforço para parecer distante ou cauteloso. Keely usava um vestido preto de renda. Ele vestia um terno azul marinho. A imagem era simples e clara. Após anos de crueldade pública dirigida a ela, ele estava ao seu lado com total afeto e sem hesitação. Em novembro de 2023, outro capítulo estranho surgiu no Parque Nacional de Yellowstone. No dia 1º de novembro, Brosnan, cuja fortuna era estimada em cerca de $200 milhões, foi multado por guardas florestais por sair da passarela em Mammoth Terraces, uma zona geotérmica no norte do Wyoming. Ele enfrentou 2 acusações federais: transitar a pé em uma área geotérmica e violar restrições de acesso. A pena máxima prevista em lei poderia ter chegado a 6 meses de prisão e uma multa de $5.000.